pais abençoados. O MG Valência mais uma vez com vocês. É a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. O MG Valência é um ministério sério para pessoas sérias que querem levar a sério a palavra de Deus. A nossa sede é em São Paulo, na Rua Oratório, 5008, Jardim Ana Maria, Santo André. MGA, Ministério Graça e Apostolado. Hoje nós vamos fazer mais um estudo. Vamos ver o que está escrito na Bíblia a respeito dos inimigos da fé, parte 2. Nós aprendemos que os inimigos da fé são 4. A dúvida, medo ou timidez, incredulidade ou andar por vista. Nós aprendemos a respeito da dúvida, do medo ou timidez. Hoje é a segunda parte. Nós vamos aprender sobre incredulidade ou andar por vista. Vamos ver o que está escrito na Bíblia. Vamos ver algumas passagens bíblicas a respeito desses inimigos. Nós sabemos que nós podemos vencer. E as nossas armas para vencê-los não são armas humanas, são armas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Hoje nós vamos aprender sobre a incredulidade e o andar por vista. A fé, abençoados, você já tem. Deus já deu uma medida de fé a cada um. Ela precisa ser ativada. E como ativar a fé? A fé é ativada quando ouvimos a palavra de Deus. Está escrito: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Também está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Abençoados, vamos para mais um estudo. Pegue sua Bíblia, papel e caneta e vamos aprender mais um pouquinho a respeito dos inimigos da fé. É parte 2. A incredulidade e a andar por vista. Vamos aprender. Como vencer esses 4 inimigos? Nós ouvimos a palavra de Deus. Nós cremos, nós falamos, e assim a nossa mente será renovada. Nós precisamos ativar a nossa mente, renovar a nossa mente com a palavra de Deus, o que está escrito. Deus diz, abençoados, que Ele vela pela sua palavra para cumprir. Falaria eu e não cumpriria, diz Deus. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Então, abençoado, se está escrito, eu creio. Vamos aprender. Vamos ver uma passagem bíblica que fala a respeito da incredulidade e andar por vista. Abra suas Bíblias lá em João, capítulo 20, do versículo 24 ao 29. Vamos ver o que está escrito em João, capítulo 20, do versículo 24 ao 29. Está escrito assim, no versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. No versículo 25. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Versículo 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs no meio deles e disse:
Paz seja com vocês. No versículo 27, e Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. No versículo 28, disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. No versículo 29, então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram. Aqui, abençoados, é uma passagem bíblica que fala sobre os discípulos. Eles estavam num local de portas fechadas. Jesus tinha morrido. Ele tinha sido crucificado. Só que Jesus apareceu nesse dia aos discípulos depois de ressuscitado. Ele entrou onde os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas. Jesus entrou. E no meio deles, Jesus disse: paz seja com vocês. Só que nesse dia, o Tomé, chamado Dídimo, não estavam com os outros discípulos. Jesus apareceu para eles. Quando os discípulos disseram a Tomé que o mestre havia estado com eles, Tomé não acreditou. E Tomé disse que queria tocar nas suas mãos, tocar do seu lado, onde Jesus fora preso na cruz. Uma semana depois, Jesus aparece no mesmo local, de portas fechadas. Ele aparece no meio deles e diz: paz seja com vocês. Só que nesse dia, Tomé estava lá também. E Jesus aproximou de Tomé e disse a Tomé: Tomé, toca nas minhas mãos. Toca do meu lado. Tomé respondeu a Jesus: Mestre, Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Quando Tomé viu Jesus, Jesus disse a ele para tocar nas suas mãos e do seu lado, como ele queria. Ele disse que só acreditaria se visse Jesus e tocasse nas suas feridas, nas marcas dos pregos, onde foram presos. Mas quando Tomé viu Jesus, ele diz: Senhor meu e Deus meu, porque viu Jesus. Porque ele não acreditou, ele foi incrédulo quando os discípulos disseram a eles que Jesus apareceu no meio deles. E quando Jesus apareceu uma semana depois e Tomé estava lá, Jesus direcionou a Tomé e disse: Tomé, toca nas minhas mãos e toca do meu lado. Tomé disse assim: Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus disse: por que, Tomé, você não quis tocar? Só porque você me viu, você acreditou? Felizes, Tomé, são aqueles que não me veem, mas acreditam. Não seja incrédulo, mas crente. Creia, não duvide.
Abençoados, o que está escrito na Bíblia é verdadeiro. Deus diz que não é homem para mentir, nem filho do homem para arrepender. Falaria ele, não cumpriria. Tomé só acreditou quando viu Jesus. Porque quando os discípulos disseram a ele, ele não acreditou. E quando ele viu Jesus, ele não quis nem tocar nas marcas, nas mãos e do lado. Como ele tinha dito que queria tocar para acreditar. Aí Jesus disse, Tomé, não duvide, creia somente. Bem-aventurados os que não veem, mas acreditam. Então, abençoados, a incredulidade, o andar por vista, é uma fortaleza que impede a sua fé funcionar. E está escrito, mas o meu justo é pela sua fé que viverá. Deus diz, está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 38. Mas o meu justo pela sua fé viverá. É por fé, abençoados. Não é por obra, não é por vista. Tudo que se vê é temporal, vai passar. O que não se vê é eterno. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para arrepender. Está escrito. Creia, porque a palavra dele não volta vazia. Vamos ler lá em Efésios capítulo 3, versículo 20. O que está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20? Está escrito assim, aquele que é poderoso, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. Então, abençoados, o poder de Deus atua em você. Você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em você. Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. O Espírito Santo de Deus habita em você. O poder de Deus está em você. Deus não te deu espírito de medo, mas poder, amor e equilíbrio. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, de acordo com o seu poder, que atua em nós, que opera em nós. Esse poder é o Espírito Santo de Deus, abençoados. Ele diz, eu não habito em templo feito por mãos humanas. Que o Espírito Santo revele para você a palavra de Deus. Que você venha viver a graça e o apostolado. Para que você venha reinar em vida em perfeita vitória. Crendo que há anjos ministrando em seu favor. Crendo que tudo você pode naquele que te fortalece. Porque tudo que nós vemos é temporal, vai passar. O que não se vê é eterno. Nós somos espírito, temos que viver e andar em espírito. E nós fortalecemos o nosso espírito através da palavra de Deus, o que está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é alimento para o nosso espírito. Nós somos espírito. Temos uma alma e habitamos no corpo. Abençoada, a incredulidade impede nós recebermos a palavra de Deus, o que está escrito na Bíblia. Quando nós ouvimos uma pregação, nós ouvimos e não cremos, nós não vamos receber, a nossa vida não vai ser transformada. O nosso espírito não vai se fortalecer. A incredulidade impede a sua fé funcionar. A nossa fé tem que ser ativada e exercida. Nós temos que exercer a nossa fé. Nós temos que exercitar a nossa fé. E a nossa fé é como uma sementinha, abençoados, que tem que ser plantada, tem que ser regada, e ela vai dar muitos frutos. Quanto mais ouvimos a palavra de Deus,
Quanto mais cremos na palavra de Deus, no que está escrito na Bíblia, nós vamos sendo transformados. A nossa mente vai sendo transformada, o nosso espírito vai sendo fortalecido, nós vamos nos enchendo do poder de Deus, da graça de Deus, da bondade, da misericórdia de Deus, a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, através das nossas vidas, a manifestação do Espírito Santo, a entendimento da palavra, a sabedoria. Abençoados, encha do Espírito Santo. Nós temos um estudo como temos que fazer para ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo revele a sua palavra para você, para que você venha reinar em vida em perfeita vitória. Abençoados, este é um ministério sério. Pregamos o que está escrito, porque somos membros um dos outros. Nós somos a igreja de Cristo juntos. Só somos o templo do Espírito Santo, mas juntos somos membros do corpo de Cristo. Cristo vai vir buscar a sua igreja e nós fazemos parte da igreja de Cristo. Ele pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. E ele diz: não vou deixar vocês sozinhos. O Espírito da verdade, o qual o mundo não conhece, mas vocês conhecem porque vocês não são deste mundo. Ele vai ensinar todas as coisas a você. Não há necessidade de que ninguém vos ensine. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito que revela para nós a palavra de Deus, porque ele conhece até as profundezas de Deus, porque ele é o próprio Deus. É a terceira manifestação de Deus, é o Espírito Santo. E ele diz lá em Joel: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Abençoados, confesse para renovar a sua mente, para ativar a sua mente. Começa confessando. Confesse: eu recebo o que está escrito. Se está escrito, eu creio. Eu não tenho medo. Confessa que você não tem medo. Porque está escrito: Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Então comece a confessar, a renovar sua mente. É confessando. Você ouve, você acredita no que está escrito na Bíblia e você confesse: eu não tenho medo. Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. E esse espírito de poder, amor e equilíbrio, abençoados, é o Espírito Santo. Ele habita em você. Para sempre. Porque está escrito: ele estaria conosco para sempre. Comece a confessar também: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O salmista diz, está escrito no Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É confiança. É nós confiarmos nele, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que está em nós. Então confesse que o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar, abençoados. Creia, porque ele vela pela sua palavra para cumprir. O salmista confiava no Senhor. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O teu cajado me protege. Nós temos proteção de Deus, abençoados. A bondade e a misericórdia de Deus é
para sempre, eterno. Tenha desejo de estar sempre na presença de Deus. O salmista diz: e quero estar na tua casa todos os dias da minha vida. Tenha prazer em congregar, abençoados. Tenha prazer em ler a palavra de Deus e ler a Bíblia. O Espírito Santo te revela o Espírito da verdade, ele habita em você. Converse com ele, ele ouve, ele fala, ele escolhe, ele chama, ele capacita, ele envia. Abençoado, confesse que Deus está contigo, porque ele está. Sinta a presença dele. Sinta a manifestação dele na tua vida. Ele é poderoso. Ele é real. Jesus disse: Tomé, bem-aventurados são os que não veem, mas creem. Só porque você me viu, você acreditou, Tomé? Abençoados, há anjos nos guardando e nos protegendo. Porque está escrito: aos meus anjos darei ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Deus já deu ordem aos anjos a teu respeito. Você crendo no que está escrito, você recebe as promessas de Deus, abençoados. Porque ele diz: o meu justo é pela sua fé que vai viver. Não é por obras. Para ninguém se gloriar. Vamos ler Mateus capítulo 14, versículo 25 ao 31. Vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 14, do versículo 25 ao 31. Abençoados, hoje é a segunda parte dos inimigos da fé, incredulidade e andar por vista. Anote no seu caderno, observe na Bíblia, vê se está escrito. Se está escrito, abençoados, creia. Porque Deus não é homem para mentir. Deus vela pela sua palavra para cumprir. O que está escrito é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Bíblia, o que está escrito na Bíblia é uma espada de 2 gumes. Ela penetra na alma. Você recebe. Renove a sua mente. Transforme a sua mente. E reine em vida e perfeita vitória. Porque você já é mais que vencedor. Porque o que se vê é temporal, passa. O que não se vê é eterno. Não vamos andar por vista, mas por fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Abençoados, Mateus capítulo 14, versículo 25 ao 31, vamos ver o que está escrito? No versículo 25 está escrito assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. No versículo 26. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. No versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. No versículo 28, Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir até o Senhor sobre as águas.
No versículo 29, Jesus respondeu: venha. Respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. No versículo 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No versículo 31. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Abençoados. Aqui a gente está vendo uma passagem que Jesus andando sobre as águas. Os discípulos que estavam no barco viu Jesus e achou que seria um fantasma andando sobre as águas. Jesus disse a eles: não tenha medo, sou eu. E Pedro disse a Jesus: Mestre, se és tu mesmo, faça com que eu vá até o Senhor. E Jesus disse a ele: venha, Pedro. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Só, abençoados, que Pedro começou a observar que tinha ventos fortes. Ele começou a preocupar com os ventos fortes. E nisso, começou a afundar. Ele começou a andar por vista. Ele estava indo em direção a Jesus, andando sobre as águas. Mas quando ele ficou prestando atenção nos ventos, ele começou a afundar. E ele começou a gritar: Jesus, mestre, me salva. E Jesus foi até ele, estendeu a mão e segurou. E disse a ele: Homem de pequena fé, por que duvidou? Então, abençoado, se ele não tivesse dúvida, ele chegaria até Jesus. Ele não afundaria. Mas ele começou a ter dúvida. Dúvida é inimiga da fé. Medo é inimiga da fé. Incredulidade é inimiga da fé. O andar por vista é inimiga da fé. Então, abençoados, você vê que Pedro tinha tudo para ir até Jesus porque ele começou a andar sobre as águas. Quando ele começou a ver os problemas, os obstáculos na sua volta, ele começou a afundar. E ele clamou a Jesus: Mestre, salva-me. E Jesus veio até ele e estendeu a sua mão e salvou. Segurou. E Jesus disse: Homem de pequena fé, por que duvidou? Porque se ele não duvidasse, ele ia continuar andando sobre as águas. Porque ele pediu a Jesus para andar sobre as águas e ir até ele. Ele falou: venha. Jesus não é homem para mentir, nem filho do homem para arrepender. Jesus diz: venha. Se ele não duvidasse, ele chegaria até onde Jesus estava. Por isso não podemos andar por vista, mas por fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. O que se vê é temporal, vai passar. Nós vamos ver também que está escrito lá em Romanos capítulo 12, versículo 3. Está escrito, anote aí no seu caderninho, para vocês verem que vocês têm fé, porque Deus já concedeu. Em Romanos capítulo 12, versículo 3 está escrito: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês,
Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Quanto mais abençoados nós ouvimos a palavra de Deus, nós lemos a Bíblia, quanto mais nós acreditarmos, quanto mais nós falarmos, nós vamos viver reinando em vida, em perfeita vitória. Nós exercitando a nossa fé, nós vamos reinar em vida, porque nós precisamos crer. O apóstolo Paulo diz: eu criei, por isso falei. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós lemos o que está escrito na Bíblia, nós cremos, falamos, vai acontecer. Ele diz: a minha palavra não volta vazia. Tudo foi feito por ele, para ele são todas as coisas. Tudo foi feito através da palavra, abençoados. Então nós vamos ver que nossa fé é como uma sementinha. Plantamos, temos que regar para ela ter crescimento. A sementinha já foi plantada, Deus já nos deu. Nós precisamos regar. Como regar essa sementinha? Ouvindo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, congregando, confessando ou falando, e vai acontecer. Porque Deus diz: meu justo, pela sua fé, viverá. Não é por obras, abençoados. É por fé. É crendo no que está escrito na palavra de Deus. O que está escrito na Bíblia. Vamos também ler em 2 Coríntios que Deus já nos abençoou. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, está escrito assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Abençoados, o que Deus diz se cumpre. Nós somos prósperos. Precisamos crer que não está escrito: Jesus se fez pobre para que nós tornássemos ricos. Nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós não somos só abençoados espiritualmente, mas materialmente também. Ele abençoou Abraão. Foi pela fé que Abraão recebeu a promessa. Abraão creu no que Deus disse a ele. E Abraão foi abençoado. Então Deus é Deus de promessas, abençoados. E Deus cumpre aquilo que Ele fala. Abençoados. Nós vamos ver que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, versículo 16 ao 18. Vamos ver o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, 16 ao 18. Acompanhe comigo na sua Bíblia. No versículo 13 está escrito assim: está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé também nós cremos e por isso falamos. Então vamos ler novamente o versículo 13 de 2 Coríntios 4. Está escrito assim: está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. No versículo 16 está escrito:
Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. No versículo 17: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. No versículo 18: assim fixamos os olhos não naquilo que vê, mas no que não vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, o apóstolo Paulo, ele diz: eu criei, por isso eu falei, eu ouvi de Jesus, eu fui levado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas eu ouvi dele as revelações sobre a graça e o apostolado. Eu criei, por isso falei. E nós, com esse mesmo espírito de fé, porque Deus deu uma medida de fé para cada um, abençoados, a mesma. Então, por isso, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e também falamos. E ele disse, abençoados, aqui no versículo 16, para que nós não viéssemos a desanimar, ainda que o nosso corpo terrestre se enfraquece, né, que se desgaste, o nosso corpo, o nosso exterior, o nosso espírito se renova a cada dia. Ele diz, ainda se essa casa terrestre se desfizer, tem uma outra preparada para nós. Então não vamos desanimar, abençoados, vamos continuar crendo, vamos continuar ouvindo, vamos congregar, vamos crer, vamos alimentar o nosso espírito, vamos andar por fé e não por vista, porque o que vimos é temporal, vai passar, tudo passa, mas as palavras de Deus permanecem para sempre. E se está escrito, abençoados, eu creio. No versículo 18 de 2 Coríntios capítulo 4 está escrito, assim fixamos, nós temos que fixar os nossos olhos, não no que vemos, mas no que não vemos. Pois o que se vê é temporal, é transitório, vai passar. Mas o que não se vê é eterno. Está escrito. Medite nesse versículo 18 de 2 Coríntios capítulo 4. Abençoados, este foi mais um estudo do MGA Valença. A nossa sede, ela é em Santo André, São Paulo, na Rua Oratório, 5008, Jardim Ana Maria. Venha crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um ministério sério, abençoados. Venha reinar em vida em perfeita vitória. Venha estar conosco, juntos somos mais fortes. Os nossos estudos aqui em Valença é às 16 horas nos domingos e nas segundas, de 15 em 15 dias, nós reunimos para estudar a Bíblia, o que está escrito na palavra de Deus. O que Deus tem para nós. Porque o nosso espírito precisa ser alimentado da palavra de Deus. Se está escrito na Bíblia, abençoados, eu creio. Este foi mais um estudo. Os inimigos da fé, parte 2. Incredulidade e andar por vista. Renove a sua mente e reine em vida em perfeita vitória. Nós vamos crescendo a cada dia na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Tenha um excelente dia, uma excelente semana e até o nosso próximo estudo. Que o Espírito Santo revele para você. Ele diz que não deixa os seus filhos serem envergonhados nem confundidos.
Ele é Deus. Ele age em todas as coisas. Graça e paz, e até o nosso próximo estudo.